Imagine uma noite tranquila, onde reina a calma ao redor, apenas as estrelas brilham no céu escuro. À sua frente, uma fogueira aconchegante, a chama dança suavemente, os troncos estalam. O som dos troncos estalando parece embalar, convidando a reflexões profundas e sonhos. Você está sentado ao fogo, o calor o envolve, as sombras da chama brincam nos objetos ao redor. Este é um lugar onde se pode esquecer a correria e simplesmente ser. Hoje, ao redor desta fogueira, vamos embarcar em uma viagem ao mundo de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, grande pensador, médico, pesquisador da alma e dos mistérios da mente humana. Vamos acompanhar seu caminho desde uma pequena cidade na Suíça até as clínicas onde fez suas primeiras descobertas. Falaremos sobre suas principais obras que mudaram a percepção da psicologia, sobre o encontro com Sigmund Freud e o início de uma nova direção na ciência. Esta é a história de um homem que ouvia as profundezas da mente como antigos mitos sussurrando das trevas. A história de como a ciência e o misticismo se encontraram para ajudar a entender melhor a si mesmo. Acomode-se confortavelmente. Permita que os sons do fogo e da história o transportem para um mundo de descobertas e mistérios. Isso não será apenas uma palestra, mas uma jornada. Talvez isso o inspire a olhar mais profundamente em seus próprios sonhos e pensamentos. Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875 na Suíça. Na pequena cidade de Küsnacht, seu pai Johann Paul Achilles Jung era pastor, o que influenciou a formação da visão de mundo do futuro pesquisador. Sua mãe Emily era uma mulher forte, mas um pouco enigmática. O pequeno Carl cresceu em uma família onde predominavam a fé e a espiritualidade, mas às vezes ele se sentia entediado. Carl frequentemente ficava sozinho consigo mesmo. Nessa solidão, ele encontrava algo especial que o destacava entre as outras crianças. Desde a infância, ele sentia que o mundo ao seu redor era algo maior do que apenas o que os olhos podiam ver e a dor. Ele gostava de ler e se aprofundar nos livros. Imagine um menino sentado com um livro, literalmente viajando para outros mundos. Em uma história, deuses lutavam. Em outra, heróis buscavam o sentido da vida. Essas histórias o chamavam para algo maior, para a busca de significado. Quando ele caminhava pelos arredores, a natureza parecia viva e falante para ele. Ele podia ficar muito tempo parado, olhando para as montanhas, ou ouvindo o som do rio, imaginando que forças invisíveis se escondiam por trás desses sons. Ele pensava que seu pai poderia explicar isso através de Deus, mas queria entender mais profundamente, desvendar os mistérios do mundo por conta própria. O relacionamento com os pais era complicado. O pai era bondoso e gentil, mas parecia passivo demais para Carl. A mãe era imprevisível, ora amorosa e cuidadosa, ora se fechava em si mesma, como se vivesse em seu próprio mundo. Isso deixou uma marca na alma de Carl. Carl refletia muito sobre suas experiências de infância. Esses momentos se tornaram os primeiros tijolos em sua compreensão da psique humana. Carl se fascina com perguntas que ninguém ao seu redor fazia. Por que as pessoas acreditam em Deus? Por que cada cultura tem suas próprias histórias e mitos? Essa jornada de vida apenas começou. Imagine um menino em uma rocha nos Alpes suíços. O vento bagunça seu cabelo. Ele olha para o horizonte, pensando que o mundo é enorme e ele é tão pequeno nele. Ele sabe exatamente que em algum lugar ali está escondido um grande sentido. E um dia ele o encontrará. Essa fé se tornará o motor de sua vida e de suas buscas. Quando Carl Jung cresceu, sua vontade de estudar a natureza humana o levou a uma profissão que poderia ajudar a entender os mistérios mais profundos da mente. Ele foi estudar na Universidade de Basel, onde começou a estudar medicina. Parecia uma escolha comum, mas para ele era mais do que apenas tratar corpos. Carl sabia que seu interesse não era apenas tratar corpos, mas os enigmas da alma e da mente das pessoas. Ele era atraído pela psiquiatria, uma ciência ainda periférica na medicina. A psiquiatria parecia estranha e subdesenvolvida para muitos, mas para Carl era uma área de mistérios e possibilidades, um oceano para explorar a mente humana. Carl entendia que a psiquiatria poderia ser seu navio para explorar o profundo oceano da mente após a universidade. Carl Jung conseguiu um emprego na famosa clínica psiquiátrica Burghausen, em Zurique. Não era apenas uma instituição de tratamento, mas um centro de pesquisas avançadas em psiquiatria. Jung ficou sob a direção de Eugen Bleuler, um médico notável e inovador que introduziu o termo esquizofrenia. Bleuler acreditava que a mente podia ser compreendida por meio da observação e análise. Jung concordava totalmente com essa abordagem. Trabalhar no Burghausen foi para ele uma verdadeira universidade da vida, onde cada dia trazia novos encontros com pacientes e desafios. Os pacientes viviam em um mundo de seus próprios medos, fantasias e contradições internas.
Jung ouvia suas histórias, anotava observações e ficava cada vez mais convencido da complexidade da mente humana. Certa vez, conversando com um paciente, Jung sentiu que por trás das palavras havia algo mais do que memórias ou experiências. Era um sinal das camadas profundas da consciência. Esses pensamentos não o deixavam. Foi então que começaram a surgir ideias que mais tarde se tornaram a base de sua teoria sobre o inconsciente e o mundo interior do ser humano. Jung não apenas estudava, mas também realizava experimentos. Ele aplicava o método do teste associativo, onde os pacientes respondiam rapidamente às palavras pronunciadas pelo médico. À primeira vista, parecia um exercício simples, mas por trás dele havia uma metodologia profunda que permitia compreender os processos internos da mente humana. Esse método ajudou Jung a revelar novas facetas da psique e a estabelecer as bases para pesquisas futuras e a criação de suas próprias teorias. O trabalho na clínica Burgosli foi para Jung não apenas uma experiência profissional, mas também uma inspiração para a vida, abrindo novos horizontes para a compreensão da natureza humana. Carl Jung percebeu que quando o paciente hesita ou muda o tom de voz, isso pode indicar emoções ocultas ou até traumas que influenciam seus pensamentos e ações. Esse método confirmou suas suspeitas sobre a existência de processos ocultos na mente que influenciam diariamente o comportamento e os pensamentos internos da pessoa. Trabalhando na clínica Burgosli, Jung enfrentou novos desafios que foram ao mesmo tempo dificuldades e fontes de inspiração para suas pesquisas. Aqui ele começou a entender que para uma verdadeira cura, era necessário estudar não apenas a doença, mas também a alma da pessoa, o que se tornou o ponto de partida de seu caminho. Esse caminho transformou o jovem médico Carl Jung em um dos pensadores mais destacados de seu tempo, abrindo novos horizontes na psiquiatria e na psicologia. Em 1907, Carl Jung tinha 32 anos e já havia se estabelecido como um brilhante psiquiatra e talentoso pesquisador na clínica Burghaus. Naquela época, ele experimentava métodos de tratamento e desenvolvia suas ideias sobre o consciente, usando testes associativos e observações dos pacientes. Seus experimentos começaram a atrair a atenção da comunidade científica, e o nome de Sigmund Freud, autor da psicanálise, soava cada vez mais forte nesses círculos. Freud afirmava que o inconsciente desempenha um papel fundamental na psique humana, e essa ideia era extraordinariamente próxima a Carl Jung. Jung lia com interesse os trabalhos de Freud, especialmente seu livro A Interpretação dos Sonhos, e sentia que havia encontrado um aliado. Buscando compreender mais profundamente os mistérios da mente, Jung tomou uma decisão ousada que mudou o curso de sua vida científica e profissional. O jovem e promissor cientista escreveu uma carta a Freud que já tinha mais de 50 anos. Freud ficou lisonjeado com a atenção, e logo começou uma correspondência cheia de reflexões profundas sobre a natureza humana. O primeiro encontro deles aconteceu em Viena, onde a conversa durou 13 horas sem interrupção. Dois homens pareciam encontrar o reflexo de seus próprios pensamentos um no outro. Freud viu em Jung um potencial herdeiro de suas ideias, e começou a chamá-lo de príncipe herdeiro da psicanálise. Para Jung, isso foi um reconhecimento de suas próprias conquistas e uma fonte de inspiração. Jung trabalhou ativamente no desenvolvimento da psicanálise, ajudando Freud a disseminar suas ideias além de Viena, especialmente nos países de língua alemã e nos Estados Unidos da América. Juntos, eles organizaram as primeiras conferências sobre psicanálise, onde discutiam a influência do inconsciente nos sonhos, nas memórias infantis e nos neuroses. Sua colaboração tornou-se a base para o desenvolvimento da ciência. A relação deles não era apenas profissional, mas também amigável, apesar da diferença de idade e das características culturais. Jung admirava a mente de Freud e sua visão da psicanálise. Freud via em Jung alguém que poderia unir diferentes ciências e ajudar a psicanálise a se tornar uma direção reconhecida e significativa na ciência. No entanto, mesmo no início da colaboração, surgiram divergências. Jung sentia que Freud estava muito focado na sexualidade como chave para todos os problemas mentais. Para Freud, a sexualidade era o principal fator para entender a natureza humana e explicar as doenças mentais, o que Jung recebia com certo ceticismo. Jung não podia aceitar a visão unilateral de Freud sobre a mente humana. Ele via nela algo mais complexo e místico, indo além das teorias simples. A colaboração inicial deles foi uma etapa importante não apenas em suas vidas pessoais, mas também no desenvolvimento da psicologia.
Esses anos foram um tempo de descobertas e buscas. Nesse período, Jung formou suas próprias ideias, que mais tarde se transformaram em uma concepção única da psicologia analítica, distinta da freudiana. Os anos de trabalho com Freud foram cheios de energia de descobertas, mas Jung sentia que seu caminho seria mais amplo e profundo do que o proposto por Freud. Com o tempo, sua colaboração, cheia de respeito mútuo, começou a apresentar fissuras, pois Jung concordava cada vez menos com as ideias principais de Freud. Jung criticava Freud por sua fixação excessiva na sexualidade como base de todos os problemas humanos, considerando a mente muito mais complexa. Para Jung, a psique incluía não apenas a experiência pessoal, mas algo mais profundo, o inconsciente coletivo, oculto da consciência. Freud via em Jung uma ameaça à sua doutrina, temendo que o colega levasse a psicanálise para o lado da mística e da filosofia. Eles tentaram discutir as divergências, mas quanto mais Jung apresentava suas ideias, mais Freud insistia em sua posição. A separação deles tornou-se inevitável, abrindo caminho para o desenvolvimento da psicologia analítica e novas visões sobre a mente e a alma humanas. Durante uma discussão, Freud disse a Jung que qualquer desvio de sua doutrina destruiria todo o trabalho comum deles. Para Jung, isso foi um momento decisivo. Jung não podia trabalhar dentro de uma doutrina rígida que limitava a busca pela verdade. Ele sempre foi atraído por mitos, símbolos e imagens religiosas. Tudo o que Freud rejeitava, Jung sentia ser importante. Além da sexualidade, segundo ele, existia um vasto mundo de mistérios que não podia ser ignorado. Suas divergências gradualmente se transformaram em um distanciamento frio. Quando Jung começou a publicar suas teorias, Freud viu isso como uma traição. Em 1913, seu relacionamento se rompeu definitivamente. Jung deixou a Associação Internacional de Psicanálise, fundada por Freud. Jung iniciou seu próprio caminho. A separação foi dolorosa para ambos, mas Jung mais tarde admitiu que foi um dos períodos mais difíceis de sua vida. Foi nesse momento que Jung percebeu que deveria seguir seu próprio caminho. Essa ruptura abriu-lhe a porta para criar sua própria escola de pensamento, a psicologia analítica. Essa escola mais tarde lhe trouxe fama mundial. Jung deixou a influência de Freud e voltou seu olhar para mitos, arquétipos e o inconsciente coletivo. Jung desenvolveu suas teorias sozinho, mas com uma chama inextinguível de pesquisa. A ruptura com Freud foi dolorosa, mas necessária. Carl Gustav Jung rompeu relações com Freud e se encontrou em uma encruzilhada da vida. A perda do amigo e mentor foi dolorosa, mas abriu liberdade para pesquisas. Para Jung se abriu um vasto espaço para o estudo da psique. Ele era um pesquisador que buscava uma compreensão profunda da natureza humana e do pensamento. Após a ruptura com Freud, Jung começou a criar sua própria abordagem da psicologia, focada não apenas na sexualidade, mas também nos elementos comuns a todos os seres humanos da psique. Jung concebeu o conceito de inconsciente coletivo, uma camada comum da psique presente em todas as pessoas, independentemente da cultura, tempo e lugar. No inconsciente coletivo, segundo Jung, residem arquétipos, imagens universais, símbolos e ideias que se manifestam em mitos, contos, religiões e sonhos. Jung observou seus pacientes e notou que pessoas de diferentes partes do mundo contavam histórias semelhantes sobre heróis, dragões, sombras e figuras maternas. Essas coincidências surpreendentes ajudaram Jung a provar a existência dos arquétipos, que se manifestam em todos os lugares, apesar das diferenças culturais. Jung criou uma abordagem única para trabalhar com pacientes, dirigindo-se não apenas às suas memórias, mas também aos símbolos. Ele acreditava que os sonhos são uma ponte entre a consciência e o inconsciente. Através dos sonhos, é possível ver o que acontece nas profundezas da nossa alma. Para explicar suas ideias, Jung utilizou mitologia, arte, religião, filosofia e antropologia. Jung estava convencido de que a mente humana não pode ser compreendida sem levar em conta sua conexão com a cultura e a história. Essa abordagem revelou amplitude de pensamento e coragem de visão. A psicologia analítica de Jung não é apenas uma teoria, mas um sistema que ajuda as pessoas a entenderem melhor a si mesmas e seus processos internos. Jung ensinava que dentro de cada um de nós há algo maior do que as memórias da infância. Ele acreditava que o ser humano busca a totalidade e a integração de todos os aspectos da personalidade. Essa ideia recebeu o nome de individuação, o processo de conscientização e aceitação de todos os lados da própria psique, tanto os claros quanto os sombrios. A individuação é uma jornada para si mesmo, para a verdadeira essência. Jung dizia que cada pessoa carrega uma sombra, muitas vezes oculta e reprimida. Só ao confrontar a sombra, o homem pode se tornar íntegro.
Jung não apenas criou teorias, ele ensinava pessoas e escrevia livros, ajudando-as a se entenderem. Carl Gustav Jung dava palestras, e suas ideias ressoavam não apenas entre médicos e cientistas, mas também entre artistas, escritores e filósofos. Ele abriu portas para o mundo dos símbolos e indicou como olhar para dentro de si mesmo, o que marcou o início da psicologia analítica. Essa abordagem inspirou pessoas ao redor do mundo. Jung mostrou que dentro de nós não existem apenas problemas, mas também enormes possibilidades de crescimento e compreensão. Suas ideias continuam a inspirar até hoje. Após a ruptura com Freud e o início de seu caminho na psicologia analítica, Jung sentiu a necessidade de ir além dos limites habituais. Ele entendia que o inconsciente precisava de confirmação e inspiração, que só poderiam ser encontradas fora da Europa. Jung acreditava que a alma humana estava ligada a algo universal, e partiu em uma jornada para compreender melhor essa conexão. Na década de 1920, Jung viajou para o norte da África e posteriormente para o leste da África, explorando culturas que mantinham ligação com arquétipos primitivos. Ele observou a vida das tribos locais, seus rituais e mitos, o que o ajudou a compreender melhor o inconsciente coletivo. Essa viagem abalou Jung. Ele sentiu que essas culturas viviam mais próximas do inconsciente coletivo do que as sociedades ocidentais modernas. Ele ficou especialmente impressionado com a forma como os mitos e costumes das tribos africanas manifestavam símbolos universais, já vistos nos sonhos de seus pacientes. Por exemplo, as imagens de heróis e espíritos que se repetiam tanto nos sonhos quanto nos rituais das tribos. Jung refletia sobre animais e amuletos, vendo neles o reflexo de sua teoria dos arquétipos. Ele lembrava o momento ao redor da fogueira com a tribo e o céu estrelado. Naquele momento, ele sentiu como se a fronteira entre ele e o mundo antigo se apagasse, como se estivesse retornando a algo há muito esquecido, mas profundamente familiar. Mais tarde, Jung viajou para a Índia, onde estudou a filosofia hindu, visitou ashrams, conversou com sábios e observou rituais religiosos. Lá, ele encontrou pela primeira vez a ideia da mandala, um círculo sagrado usado em práticas espirituais para a harmonia e unidade. A mandala impressionou Jung, pois refletia suas ideias sobre a integridade da psique. Ele começou a usar esse símbolo como uma ferramenta de análise. Jung considerava a mandala uma imagem arquetípica, simbolizando a busca por ordem no caos da alma humana. Ele ficou impressionado com o conceito filosófico dos textos indianos sobre a conexão do homem com o cosmos, o que confirmou sua convicção na universalidade dos arquétipos. Além da África e da Índia, Jung visitou a América do Sul, estudando a cultura dos povos indígenas e as práticas espirituais nos Estados Unidos. Em cada cultura, ele encontrava confirmação para suas teorias de que os arquétipos são universais e independem do tempo ou lugar. Jung via que as práticas espirituais e símbolos de diferentes povos estavam unidos por significados profundos e aspirações comuns. Carl Gustav Jung encontrava confirmação para sua teoria do inconsciente coletivo nos rituais dos xamãs. Ele via as mesmas imagens que surgiam em seus pacientes na Europa. Jung entendeu que símbolos e arquétipos aparecem independentemente da localização geográfica, como se estivessem entrelaçados na natureza da psique humana. As viagens de Jung foram uma etapa-chave no desenvolvimento de suas ideias. Elas permitiram ver os arquétipos em mitos reais, rituais e na vida de diferentes povos. As expedições enriqueceram a teoria do inconsciente coletivo. Jung concluiu que mitos e símbolos são uma linguagem universal que ajuda a humanidade a se entender. Essa linguagem fala sobre medos, esperanças e buscas pelo sentido da vida. Jung escrevia que a alma humana anseia por suas origens, lembrando caminhos antigos. Mesmo que a pessoa tenha esquecido suas raízes, sua alma lembra os caminhos antigos. Essas descobertas inspiraram Jung a novas pesquisas sobre arquétipos e símbolos. As viagens tornaram-se não apenas uma pesquisa, mas uma jornada interior, às profundezas da alma, onde estão as respostas para as questões importantes da vida e seu sentido. No fim da vida, Carl Gustav Jung conseguiu criar uma teoria profunda e multifacetada que continua a influenciar a psicologia e a compreensão do ser humano. Carl Jung tornou-se uma das figuras mais brilhantes e controversas da psicologia. Suas ideias inspiraram, provocaram discussões e frequentemente estavam à frente de seu tempo. Embora Jung tenha se afastado da medicina acadêmica e estivesse em certa medida isolado da comunidade, seus trabalhos tardios refletiam a profundidade e a amplitude de seu pensamento. Jung continuou a aprofundar a pesquisa sobre símbolos e arquétipos, criando muitos textos que conectam psicologia com filosofia, arte e religião. No livro Resposta a Jó, ele recorreu à história bíblica tentando compreender as relações entre o homem e Deus, o bem e o mal. Este trabalho gerou muitas controvérsias.
mas para Jung foi uma tentativa de entender como imagens míticas penetram na vida espiritual das pessoas. Seu interesse por símbolos religiosos manifestou-se em trabalhos tardios, como Psicologia e Alquimia e O Mistério da Conjunção. Nesses livros, Jung mostrou como antigos textos alquímicos refletem processos profundos da psique e a transformação da alma. Jung via na alquimia uma metáfora da transformação da alma, onde cada etapa simbolizava o movimento do homem em direção à totalidade. Uma das ideias mais originais de Jung foi o conceito de sincronicidade, que pressupõe a existência de eventos sem conexão causal, mas com profundo significado simbólico. Por exemplo, quando uma pessoa pensa em outra e nesse momento, essa pessoa liga ou aparece de repente, essa coincidência tem um significado especial. Isso não é coincidência, mas uma manifestação da profunda interconexão entre o mundo interior do ser humano e o mundo externo ao seu redor. Junto com o físico Wolfgang Pauli, Jung tentou relacionar sua ideia de sincronicidade com a física quântica. Jung afirmava que o mundo não é tão simples quanto estamos acostumados a pensar. Até a década de 1950, apesar das críticas, ele alcançou reconhecimento internacional. Seus trabalhos foram traduzidos para dezenas de idiomas. Ele palestrou ao redor do mundo e encontrou-se com figuras notáveis, incluindo Albert Schweitzer e Joseph Campbell. Jung tornou-se uma inspiração não apenas para psicólogos, mas também para artistas, escritores e filósofos. Suas ideias sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos encontraram expressão na literatura, no cinema e na pintura. Seu ensinamento influenciou a obra de Jorge Luiz Borges, Hermann Hesse, Ingmar Bergman e muitos outros. No entanto, Jung nunca buscou a fama. Ele permaneceu um homem que fazia perguntas, explorava e duvidava. Comigo aconteceu. Eu sou aquilo que decidi ser, dizia ele. Nos últimos anos de sua vida, Jung se isolou em sua casa em Küsnacht, às margens do lago de Zurique. Lá, continuou a escrever, refletir e receber poucos discípulos. Seus trabalhos nesse período tornaram-se mais filosóficos, focados na busca pelo sentido da vida e da morte. Em 1961, ele concluiu o livro autobiográfico Memórias, Sonhos, Reflexões. Neste livro, Jung revelou abertamente seu caminho, suas experiências e suas visões sobre a existência humana, deixando um legado que inspira até hoje. Em sua trajetória de vida, ele escreveu sobre medos e revelações, vendo imagens arquetípicas até mesmo nos sonhos. Este livro tornou-se o testamento espiritual do grande pensador Gustav Jung. Gustav Jung deixou um rico legado. Suas ideias inspiram pessoas ao redor do mundo. A psicologia analítica tornou-se uma importante área de estudo da psique humana. Os conceitos de arquétipos, inconsciente coletivo e individuação entraram no léxico cultural. Jung mostrou que o ser humano não é apenas um conjunto de memórias e hábitos. O ensinamento lembra que o caminho para o autoconhecimento é uma jornada infinita, onde cada passo traz novas descobertas e compreensão das profundezas da alma. Continuamos a conversa sobre a abordagem de Jung para o estudo da psique e como as ideias sobre o inconsciente coletivo se tornaram a base para entender a natureza profunda do ser humano. Vamos agora nos aprofundar no que é o inconsciente coletivo. Jung buscava significados profundos e chegou à conclusão da existência de uma camada universal da psique. Imagine que, além de tudo o que vivenciamos, existe uma camada da psique que guarda a experiência e o conhecimento de toda a humanidade, como se uma história inteira vivesse dentro de nós. Nossas memórias pessoais não são tudo. Existe algo antigo e comum a todos os seres humanos, independentemente do tempo e da cultura. Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Jung acreditava que o inconsciente não é apenas comum, mas universal. Não nascemos com a mente vazia, mas com um conjunto de arquétipos, símbolos universais internos. Arquétipos são estruturas profundas que moldam nossas reações ao mundo. Eles influenciam pensamentos, ações e experiências, unindo as pessoas por meio de símbolos comuns. É por isso que mitos, religiões e sonhos de diferentes culturas e épocas contêm símbolos semelhantes. Esses símbolos refletem o inconsciente coletivo e nos dão compreensão de nós mesmos. Arquétipos são elementos centrais da teoria de Jung. Eles explicam por que, apesar das diferenças culturais, percebemos o mundo de maneira semelhante. Por arquétipos, Jung entendia imagens universais e primordiais. Elas existem no inconsciente coletivo, como modelos que influenciam a percepção e o comportamento. Embora muitas vezes não percebamos a presença dos arquétipos, eles atuam como estruturas poderosas do mundo interior, manifestando-se em nossa vida e pensamento. Em mitos, religiões, sonhos e na vida cotidiana, os símbolos podem ser diferentes, mas seu significado e influência na psique permanecem iguais, ajudando-nos a entender a nós mesmos e o mundo ao redor.
Por exemplo, a imagem do herói, da sombra, da mãe, do sábio, são arquétipos que ajudam a compreender não apenas outras culturas, mas também nosso estado interior e comportamento. Jung afirmava que os arquétipos são códigos universais que permitem às pessoas lidar com situações da vida, do nascimento à morte, refletindo experiências instintivas profundas. Essas imagens, como a materna ou a do grande herói, se manifestam na consciência por meio de símbolos e narrativas que vemos em sonhos, fantasias ou na criatividade. Arquétipos não estão limitados a uma geração ou cultura. Existem fora do tempo e do espaço, são transmitidos através das gerações, formando a memória coletiva da humanidade. Jung acreditava que os arquétipos são ativados em momentos de grandes mudanças, quando a pessoa enfrenta crises internas ou externas, ajudando a encontrar soluções por meio de imagens simbólicas. Mitos e contos sobre heróis, lutas contra monstros e buscas pela verdade são imagens arquetípicas profundamente ligadas aos processos internos de cada pessoa. Arquétipos ajudam a entender a si mesmo, superar dificuldades e encontrar sentido, atuando como uma ponte entre a experiência pessoal e a sabedoria coletiva da humanidade. Arquétipos não são apenas ideias abstratas. Eles nos ajudam a reconhecer e vivenciar conflitos internos, encontrando saída através de símbolos e mitos compreendidos por toda a humanidade. Arquétipos são uma ferramenta poderosa para analisar a psique humana, ajudando a entender o quão profundamente nossas imagens internas estão enraizadas e como elas influenciam o comportamento e a percepção do mundo. Vamos examinar cada arquétipo detalhadamente com exemplos da vida, literatura e mitologia, para entender como eles se manifestam e quais personagens ou máscaras específicas estão associadas a eles. Persona ou máscara é a imagem que mostramos aos outros. É como o mundo nos vê, frequentemente criada sob a pressão das expectativas sociais. Imagine uma mulher que em público sempre parece uma mãe perfeita. Seus filhos são obedientes, ela sorri e participa de todos os eventos. Mas em casa, quando ninguém vê, ela pode ser completamente diferente. Cansada, ansiosa, duvidando de suas próprias forças. Vamos pegar o diretor de uma grande empresa. No trabalho ele parece confiante, com um caráter forte e mantendo tudo sob controle. Por trás da fachada de confiança, pode esconder-se um estresse constante e preocupações internas que ninguém percebe. Frequentemente, essas máscaras aparecem na vida. Por exemplo, Dorian Gray, do romance de Oscar Wilde. Sua máscara é a aparência perfeita e a beleza. Sua beleza e charme são visíveis para todos. Mas por trás dessa fachada esconde-se uma outra realidade que os outros não percebem. Ele é considerado uma pessoa impecável, mas por dentro está podre. Seu verdadeiro rosto está escondido em um retrato que envelhece e se deteriora com o tempo. Pode-se imaginá-lo como Rochester de Jane Eyre. No início do livro ele parece duro e cínico, conhecedor da vida e desconfiado de todos. No entanto, com o tempo, fica claro que essa é uma máscara que esconde suas feridas, erros do passado e vulnerabilidade interna que ele cuidadosamente oculta. Na mitologia, também há muitos exemplos semelhantes. Por exemplo, Hércules, um grande herói, forte e virtuoso, mas cuja vida foi cheia de sofrimentos e erros. Seus feitos heróicos escondem muitos atos terríveis e a luta contra fraquezas internas, provando que por trás da máscara do herói muitas vezes está uma pessoa comum. Tomemos Odin dos mitos nórdicos. Ele frequentemente mudava de aparência e fingia ser outra pessoa para viajar entre os humanos sem ser notado. Essas máscaras podem ser perigosas. Se uma pessoa constantemente desempenha o papel de forte, escondendo seus sentimentos, pode começar a ignorar suas próprias emoções e dores. Às vezes, alguém se acostuma tanto com seu papel no trabalho que não consegue relaxar em casa e ser ele mesmo, permanecendo no personagem até na vida pessoal. Esse arquétipo lembra como todos nós às vezes, usamos máscaras para corresponder às expectativas, escondendo sentimentos verdadeiros e conflitos internos. É importante entender os papéis que desempenhamos e lembrar quem realmente somos. As máscaras são úteis, mas deve haver algo verdadeiro e sincero dentro de nós por trás delas. A sombra é um arquétipo, como uma extensão da máscara, mas do outro lado, se a máscara mostra o que queremos apresentar ao mundo, a sombra esconde o que ocultamos. A sombra esconde o que escondemos não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. São aspectos indesejados ou indignos da nossa personalidade. Tentamos expulsar a sombra da vida, mas, assim como a máscara, ela é importante e não pode ser ignorada. Ela se manifesta de qualquer forma, mesmo que não diretamente. Imagine uma pessoa que sempre tenta ser gentil e amigável. Ela é conhecida como agradável, prestativa e pacífica.
mas por dentro acumulam-se raiva e irritação. Essas emoções, ela considera erradas e as esconde profundamente dentro de si. Sentimentos reprimidos não desaparecem sem deixar vestígios, manifestam-se através de sonhos, agressividade passiva ou explosões de raiva. No final, essa pessoa pode sentir-se desconectada de suas emoções verdadeiras e experimentar um conflito interno, lutando consigo mesma. Na literatura, imagens da sombra também aparecem. Elas personificam o herói ideal, corajoso, nobre, protetor, que esconde suas contradições internas. Cada pessoa carrega uma sombra dentro de si, medos e dúvidas que a tornam mais humana. Por exemplo, o medo de falhar ou decepcionar os entes queridos muitas vezes está oculto internamente. Considere o vilão clássico, que parece totalmente negativo. No fundo, suas ações podem ser motivadas pelo medo de ser rejeitado ou incompreendido. Na mitologia, a sombra personifica perfeitamente Loki das lendas nórdicas. Seus lados carismáticos parecem caóticos e perigosos, mas escondem problemas importantes do mundo. Loki reflete todos aqueles lados que os deuses não querem notar: astúcia, inveja, desejo de liberdade a qualquer custo. Isso mostra a fragilidade das regras estabelecidas. Na vida, a sombra é algo que não deve ser suprimido, mas reconhecido. Por exemplo, explosões de agressividade podem ser sinais de mágoas reprimidas ou desejos não reconhecidos. A sombra não é necessariamente ruim. Ela pode se tornar uma fonte de força se aprendermos a trabalhar com ela. O medo indica o que é importante, e a raiva dá energia para mudanças. Olhar honestamente para a própria sombra significa entender o que ela tenta nos dizer. A sombra nos faz ver traços de personalidade que escondemos ou reprimimos dentro de nós. O próximo arquétipo nos leva às profundezas do mundo interior. Anima e ânimos. Não é uma luta como com a sombra, mas uma busca subconsciente pela integridade da personalidade. Ânima e ânimos ajudam a ver a parte de si ligada ao sexo oposto. Essa parte frequentemente permanece na sombra da personalidade consciente, oculta e despercebida. Ânima e ânimos são arquétipos que representam a parte oculta da personalidade ligada ao sexo oposto. O homem tem anima, o lado feminino interior. A mulher tem ânimos, o lado masculino interior. Isso não significa que a pessoa se torna do sexo oposto. Trata-se de qualidades e imagens ligadas à visão oposta do mundo, não de mudança de sexo. Por exemplo, se você é homem, dentro de você há anima, a parte responsável pelas emoções, intuição, suavidade e compreensão. A sociedade frequentemente exige ser duro até os ossos. Se você é uma mulher, há em você um ânimos, força, determinação, lógica, disposição para se defender. Essas qualidades são importantes e necessárias para uma personalidade completa. Anima e ânimos nos ajudam a alcançar a integridade, integrando qualidades do sexo oposto para nos tornarmos pessoas harmoniosas e completas. Às vezes é difícil quando dizem que você deve ser doce e feminina. A melhor compreensão vem através de situações da vida e exemplos da vida real. Imagine um homem que parece rude e severo. No fundo ele escreve poesias, pode chorar com um filme emocionante e sonha com calor e compreensão. Essa é a manifestação da sua anima, o lado feminino oculto, que busca calor e profundidade emocional, apesar da severidade e rigidez externas. Agora imagine uma mulher que parece doce e modesta, mas em uma situação difícil ela assume o controle e começa a liderar. Esse é o seu ânimos, a força masculina dentro dela, despertando para proteger a si mesma e aos seus, mostrando determinação e força interior. Na literatura, há imagens semelhantes. Lembra da Hermione em Harry Potter e, para Harry, ela não é apenas uma amiga, mas o símbolo da sua anima interior. Essa parte ajuda Harry a pensar, ser sábio e se apoiar na lógica quando age instintivamente, descobrindo novas qualidades em si mesmo. Nas mulheres, frequentemente encontramos heróis como o Sr. Darcy em Orgulho e Preconceito, Was. Ele é rigoroso e confiante, mas no fundo é bondoso e sensível. Essa imagem do ânimos ajuda a heroína a aprender a ser forte e a acreditar em si mesma, revelando seus recursos internos e confiança. Se voltarmos à mitologia, imagine Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza, como a imagem da ânima, simbolizando a energia feminina e a harmonia. Para os homens, os deuses luz simbolizam a beleza e a suavidade que atraem a atenção. Mas o importante não é apenas a manifestação externa, e sim a busca pela harmonia e ternura, qualidades quase inalcançáveis. Para as mulheres, o ânimos pode ser representado por um personagem sábio, astuto e forte da mitologia nórdica.
Ele encarna qualidades que ajudam a tomar decisões difíceis e a permanecer firme nas dificuldades. Ânima e ânimos são as metades ocultas de nós mesmos que ajudam a nos tornar completos. Eles mostram os lados que geralmente ficam fora de cena, revelando o mundo interior da pessoa. O homem que reconhece sua ânima, torna-se emocionalmente maduro e entende melhor os outros. A mulher que descobre o ânimos em si ganha confiança e força interior. Juntos, ânima e ânimos fazem de nós quem somos, mas personalidades mais complexas e interessantes, adicionando profundidade e multifacetamento ao nosso mundo interior. Se ânima e ânimos ajudam a encontrar equilíbrio dentro de si, o arquétipo do sábio volta o olhar para além dos limites pessoais, para o conhecimento, experiência e verdade. O sábio é aquele que possui compreensão profunda e experiência de vida, tornando-se um mentor que ajuda a lidar com situações difíceis e a encontrar a direção certa na vida. Frequentemente encontramos essas pessoas, um colega mais velho que não apenas compartilha experiência, mas dá conselhos que fazem pensar e encontrar soluções próprias. Ou um professor que ajuda a revelar o potencial do aluno, orienta e motiva, criando condições para o crescimento pessoal e o autoconhecimento. O sábio não responde diretamente às perguntas, mas te guia para que você mesmo encontre o caminho certo. Ele não é apenas uma pessoa inteligente, mas alguém que vê mais amplamente e ajuda os outros a verem mais. A imagem do sábio é frequentemente encontrada na literatura. Lembre-se de Gandalf, o Senhor dos Anéis. Ele não assume a tarefa principal, mas orienta Frodo e outros heróis. Gandalf compartilha sua sabedoria, oferece ferramentas para superar os desafios. Sua presença nem sempre é notada, mas é fundamental para o sucesso dos heróis. Na mitologia, o sábio pode aparecer de diferentes formas. Por exemplo, Hermes nos mitos gregos, não apenas o deus mensageiro, mas também o guia das almas, ajudando os heróis a entender seu destino. Ele mostra aos heróis como o mundo funciona e ensina a superar os medos. Seus conselhos e conhecimentos ajudam a encontrar o caminho certo e a obter força para enfrentar as dificuldades. Sabedoria não é apenas conhecimento, mas a habilidade de compartilhá-lo, orientar os outros e ser uma fonte de inspiração. Na vida, cada um pode encontrar seu próprio sábio. Pode ser um mentor, um amigo ou um livro que abriu os olhos para algo importante. Às vezes, nós mesmos nos tornamos sábios, compartilhando experiências e ajudando outros a encontrar o caminho. Se o sábio ajuda a entender para onde ir e como encontrar a verdade, o herói representa um movimento para frente, a superação de obstáculos e a conquista do objetivo. O arquétipo do herói simboliza a aspiração humana à transformação. O herói não é apenas sobre batalhas e vitórias, mas também sobre lutar contra seus próprios medos, fraquezas e limitações. Ele decide dar um passo em direção ao desafio, apesar de todos os riscos. Na vida real, o heroísmo se manifesta de várias formas. Imagine uma pessoa com uma doença grave que não desiste, luta e retorna a uma vida plena. Ou alguém que decide mudar seu destino, mudar para outra cidade, começar uma carreira do zero, aprender algo novo na idade adulta. Um herói é sempre quem segue em frente, sem desistir. Diante das dificuldades, imagens de heróis aparecem na literatura por toda parte. Heitor e Aquiles da Ilíada, Harry Potter, Superman, Homem-Aranha, todos enfrentam desafios e os superam. Aquiles luta não apenas pela glória, mas também para proteger a honra. Heitor luta pela casa e pela família. O Homem-Aranha aprende a conciliar a vida pessoal com a responsabilidade de ser herói. Desejos pessoais e a responsabilidade de salvar os outros são temas importantes. A mitologia está cheia de exemplos do arquétipo do herói, como Perseu que derrotou a Medusa. À primeira vista, Perseu parece um guerreiro que simplesmente vence monstros. Mas sua jornada é algo maior. Ele supera o medo e aceita desafios difíceis. Ele lida com coisas que nem imaginava e no final se transforma. Essa é a essência do herói, através das provas tornar-se mais forte e sábio. O arquétipo do herói lembra que qualquer um pode ser o herói da própria vida. Não é necessário vencer dragões ou salvar o mundo. O verdadeiro heroísmo é dar o primeiro passo. Quando sente medo, o herói toma decisões difíceis, assume responsabilidades e não se quebra diante dos desafios. É a escolha de lutar e mudar. O caminho do herói é sempre difícil, mas leva ao crescimento interior e a uma nova compreensão de si mesmo e da vida. O herói ensina coragem e superação. Se o herói ensina coragem, a mãe é o arquétipo do cuidado, proteção e apoio. Ela está ligada à segurança emocional e à educação. O arquétipo materno nos ajuda a crescer, curar e seguir em frente. É uma fonte de calor que oferece sensação de segurança e cria a base para a vida. Na vida real, o arquétipo materno se manifesta de várias formas.
Pode ser a mãe que apoia a criança mesmo em tempos difíceis, permanecendo um pilar e fonte de amor. Ou a avó que transmite sabedoria através do cuidado e do aconchego do lar. Às vezes, uma segunda mãe é alguém que cuida não por obrigação, mas por chamado do coração. Essa pessoa se torna parte da família. Na literatura, a imagem da mãe frequentemente está associada a algo sagrado e todo-poderoso em seu amor, como Maria na Divina Comédia de Dante. Ela simboliza o amor cuidadoso e perdoador, ilimitado e sempre presente mesmo quando não o vemos. Nos mitos, o arquétipo materno está frequentemente ligado à natureza e à vida. Lembre-se de Deméter da mitologia grega, deusa da terra e da colheita. Ela cuida da fertilidade e simboliza o apego materno. Quando sua filha Perséfone desaparece, Deméter faz tudo para trazê-la de volta. O mundo literalmente arde de dor, mostrando a força do amor materno. O arquétipo materno lembra a importância do cuidado e da compaixão. É uma energia que apoia nos momentos difíceis e ajuda a recuperar forças. Ela ajuda a seguir em frente. Cada um de nós pode incorporar esse arquétipo ao apoiar e inspirar os outros. Às vezes, o amor materno se manifesta não apenas... O arquétipo da criança se manifesta não apenas na relação entre pai e filho, mas em cada palavra calorosa, cada gesto de ajuda que oferecemos uns aos outros na vida. Se a mãe oferece cuidado e segurança criando a base para o crescimento, a criança simboliza a inocência, o começo do caminho e um enorme potencial de desenvolvimento. O arquétipo da criança incorpora a abertura ao novo, a capacidade de aprender e ver o mundo com curiosidade sincera e admiração, inspirando a manter a fé nas possibilidades. É importante perceber a vida como um caminho de descobertas. O arquétipo da criança se manifesta quando a pessoa começa algo novo, profissão, mudança, aprendizado de novas habilidades. Como crianças, enfrentamos inseguranças e erros, mas também alegria e surpresa, o que nos ajuda a conhecer a nós mesmos e o mundo novamente. O estado de inocência e abertura ao mundo permite começar com uma folha em branco e descobrir novos horizontes, ampliando nosso mundo interior. Na literatura, o arquétipo da criança é frequentemente personificado por heróis que iniciam sua jornada, como Harry Potter, que pela primeira vez entra no mundo da magia e aprende a viver nele. Ele não conhece as regras, aprende com os erros, amadurece e revela seu potencial, provando que a abertura e o desejo de aprender levam à força e compreensão. Esse caminho do arquétipo da criança em mitos e histórias nos lembra que o começo está sempre cheio de esperança e possibilidades, e é importante não perder a fé em si mesmo. O arquétipo da criança é frequentemente associado à ideia de nascimento e início de um novo ciclo. Na mitologia mesopotâmica, a deusa Ishtar aparece como uma jovem mulher que busca entender seu papel no mundo. Sua busca simboliza a transição da inocência para a consciência de si mesmo e de suas capacidades. É uma metáfora de como começamos com pouco e gradualmente descobrimos nosso propósito. O arquétipo da criança nos lembra do valor dos novos começos e de que mesmo nas situações mais difíceis é possível encontrar luz e inspiração. Ele ensina a encarar a vida como uma oportunidade para crescer, desenvolver-se e encontrar alegria nas coisas simples. Toda vez que decidimos mudar, esse arquétipo desperta dentro de nós. Dentro de cada um de nós vive a criança, aquela parte que acredita que ainda há muitas maravilhas pela frente. A criança olha para o mundo com uma página em branco e se abre ao novo. O trapaceiro é um arquétipo que vira tudo de cabeça para baixo, destruindo estruturas habituais e abrindo caminho para mudanças. O trapaceiro age através do caos e da provocação, quebrando regras. Por isso, ele se torna um catalisador de mudanças e nos faz ver o mundo de outra forma. O trapaceiro lembra que até a destruição pode ser a chave para novas possibilidades e uma visão não convencional da vida. Na vida real, o trapaceiro nos ajuda a sair da zona de conforto e a enxergar aquilo que antes estava escondido pelos limites habituais. Assim, os arquétipos criança e trapaceiro juntos oferecem um equilíbrio entre começo e destruição, crescimento e mudanças, luz e caos. Ser aquele que decide desafiar as normas estabelecidas significa mudar o mundo. Por exemplo, um empreendedor que quebra abordagens tradicionais criando um produto inovador. Ou um ativista que derruba barreiras sociais em busca de justiça. Suas ações mudam a sociedade e inspiram mudanças. Pode ser um artista que usa ideias inesperadas, ou uma pessoa com um ponto de vista não convencional, que altera a percepção dos outros. Na literatura, a figura do trickster frequentemente encarna um personagem que, apesar de suas travessuras, desempenha um papel-chave no desenvolvimento da trama. Por exemplo, Loki da mitologia nórdica, a personificação do caos e das transgressões.
Ele provoca conflitos e quebra a ordem. Mas, no fim, são suas ações que impulsionam heróis e deuses a mudanças que eles mesmos não poderiam realizar. Locke ensina que o mundo não pode ser estático. Às vezes, a destruição é necessária para o nascimento de algo novo. Nos mitos, o trickster é frequentemente retratado como um personagem astuto e provocador, que brinca com as regras, mas sempre deixa uma lição. Um desses exemplos são os mitos dos povos indígenas americanos. O trickster quebra as leis da natureza e cria caos, enganando os outros. Ao mesmo tempo, ele mostra como é possível ir além do habitual para encontrar novos caminhos e oportunidades. Suas ações lembram que a vida não é apenas ordem, mas também um jogo onde o caos ajuda a descobrir possibilidades ocultas. O arquétipo do trapaceiro nos ensina a não temer mudanças e pensamentos não convencionais, abrindo novos horizontes e inspirando desenvolvimento. Ele diz que às vezes é necessário quebrar as regras para avançar. Sem destruir o antigo, não é possível construir o novo. Essa é a chave para o desenvolvimento e mudanças na vida de cada pessoa. Cada um de nós pode se tornar um trapaceiro quando decide dar um passo corajoso, quebra estereótipos ou olha para o problema de um ângulo inesperado. O caos abre o caminho para a liberdade. Conhecemos os arquétipos e agora vemos como eles influenciam nossa vida. Essas imagens não são apenas fantasias ou contos, mas partes reais da nossa personalidade. Cada arquétipo revela diferentes facetas de quem somos, o que nos inspira, assusta ou impede. Compreender os arquétipos nos ajuda a ver como mudamos e crescemos, aprendemos a aceitar nossas fraquezas e forças, tomar decisões e seguir em frente. Os arquétipos ajudam a criar equilíbrio entre o mundo interior e a manifestação externa. Após conhecer os arquétipos, podemos passar para um importante processo de individuação, sobre o qual Jung falou. Esse processo ajuda a entender as partes ocultas da personalidade. A individuação permite integrar todas as partes da personalidade, incluindo as claras e as sombrias. É o caminho pelo qual a pessoa se torna ela mesma, inteira e consciente. O caminho que ajuda a pessoa a entender e aceitar a si mesma completamente inclui tanto os lados bons quanto os não tão agradáveis da sua personalidade. A palavra importante aqui é completamente. Jung, fundador da psicologia analítica, afirmava que a vida é um processo de tornar-se uma personalidade íntegra. É preciso unir todas as partes de si mesmo, até aquelas que não são amadas ou são invisíveis. Começa o processo de individuação, que inclui etapas importantes. Uma delas é o encontro com a própria sombra, que consiste em qualidades e desejos ocultos ou não reconhecidos. As sombras são partes de nós que escondemos, ignoramos ou não percebemos. Nelas podem estar inveja, raiva, vulnerabilidade e outros sentimentos desagradáveis. Segundo Jung, é importante não ignorar a sombra, mas aceitá-la e compreendê-la. A conscientização da sombra nos liberta de sua influência inconsciente e a torna parte do nosso eu. Outra etapa importante é o reconhecimento e a integração das partes masculina e feminina da personalidade, que estão presentes em cada pessoa independentemente do sexo. Compreender e unir esses aspectos ajuda a se tornar mais equilibrado e íntegro. Isso fortalece a harmonia interior e a plenitude da personalidade. A individuação é um processo longo. Nesse caminho, a pessoa enfrenta momentos difíceis, conflitos internos e dúvidas que precisam ser superados. A velha personalidade já não funciona, e é necessário criar algo novo. Esse processo pode ser doloroso, porque para crescer é preciso quebrar o que é antigo em si mesmo. Esse processo permite que a pessoa alcance um novo nível de desenvolvimento. Jung dizia que a individuação não é um objetivo final, mas um caminho que continua por toda a vida. Quanto mais a pessoa se torna íntegra e harmoniosa, mais ela sente liberdade interior e satisfação. É como uma viagem que revela novas facetas de si mesmo. Individuação não significa que a pessoa se tornará perfeita. Pelo contrário, é o reconhecimento da própria imperfeição e a aceitação dela como parte de si. É um processo no qual aprendemos a ser honestos conosco mesmos, não temer nossas fraquezas e também desenvolver nossos pontos fortes. Quando uma pessoa percorre esse caminho, ela se torna mais consciente, vive em harmonia consigo mesma e com o mundo ao seu redor. Individuação é o caminho para a integridade, quando aprendemos a ser completamente nós mesmos, compreendendo e aceitando nossas fraquezas e forças. É um caminho difícil, mas que conduz a um profundo crescimento interior,
liberdade e harmonia com o mundo e consigo mesmo. Após discutir o processo de individuação, é importante destacar que um dos componentes-chave desse caminho é o autoconhecimento e desenvolvimento constantes. Uma parte significativa do caminho do autoconhecimento está relacionada à compreensão do inconsciente. Sonhos e símbolos desempenham um papel fundamental nesse processo, ajudando a revelar camadas ocultas da psique. Jung afirmava que o sonho é uma espécie de ponte entre a consciência e as camadas profundas da psique, que nem sempre percebemos na vida cotidiana. Nos sonhos, o inconsciente manifesta seus segredos por meio de imagens e símbolos. Eles podem parecer estranhos, mas carregam informações importantes sobre os processos internos da pessoa. Jung dizia que os sonhos não são um conjunto aleatório de imagens e eventos, mas uma mensagem do mundo oculto que influencia diretamente nossa vida e estado emocional. Essas imagens e símbolos contam o que acontece nas profundezas da alma humana, ajudando a entender os conflitos internos e experiências difíceis de expressar em palavras. Por exemplo, um enorme labirinto em um sonho pode simbolizar a busca por uma saída de uma situação de vida complicada, ou a sensação de confusão nas emoções e pensamentos. Se a água aparece em um sonho, isso pode refletir os sentimentos ou desejos subconscientes da pessoa, mostrando o estado emocional através da imagem do líquido e do movimento. Jung propôs um método de interpretação dos sonhos que permite revelar o significado oculto das imagens, ligando-as às experiências pessoais e aos arquétipos do inconsciente. Cada símbolo no sonho não é aleatório, mas está intimamente ligado às experiências da pessoa e aos arquétipos universais que existem nas profundezas da psique. Quando a pessoa começa a analisar o sonho, ela faz a si mesma perguntas importantes, tentando entender os processos internos e os significados ocultos das imagens que aparecem no sonho. Perguntas sobre o que esse símbolo significa para mim e quais associações surgem ao pensar nessa imagem ajudam a revelar conexões profundas com partes de si mesmo que nem sempre compreendemos. Os sonhos, como Jung acreditava, são uma linguagem especial na qual o inconsciente fala conosco. Eles frequentemente aparecem em momentos de tensão interna ou mudanças na vida. Jung considerava que a análise dos sonhos é a chave para entender a si mesmo. Em seus trabalhos, ele apresentou muitos exemplos que mostram como os sonhos revelam os significados ocultos de nossa vida. Um dos pacientes contou um sonho que deixou uma marca profunda. Ele sonhou que caminhava por uma grande casa antiga, explorando seus andares um por um. No primeiro andar, tudo era familiar e compreensível. Mas então ele notou uma escada que levava para baixo e desceu para um porão semi-escuro, cheio de coisas antigas e desconhecidas. Essas coisas pareciam ser de outra época. Em certo momento ele sentiu medo, mas continuou explorando, apesar da ansiedade e da incerteza. Jung explicou que esta casa simboliza a personalidade da pessoa. Os andares superiores representam a vida consciente, e o porão, as camadas profundas do inconsciente. No porão estão guardadas emoções reprimidas, traumas antigos e memórias esquecidas, ocultas da consciência cotidiana, mas que influenciam nosso estado interior. O porão é um passo para explorar o mundo interior da pessoa. O medo que o paciente sentiu mostra como é difícil enfrentar aquilo que se escondeu por muito tempo de si mesmo. Outro caso envolvia um sonho com uma cobra. O paciente viu uma enorme cobra enrolada aos seus pés. Ele sentiu medo, mas não fugiu, e a observou. Jung explicou que a cobra é um símbolo antigo, presente em mitos de várias culturas. Ela representa tanto o perigo quanto a transformação ao mesmo tempo. Jung interpretou o sonho entendendo o medo do paciente como resistência às mudanças. Mas o fato de ele não ter fugido mostrava disposição para enfrentar os medos de frente. Essas histórias ilustram como Jung ajudava os pacientes a encontrar a conexão entre as experiências internas e as circunstâncias externas de suas vidas. Jung acreditava que, através dos sonhos, nosso inconsciente nos envia pistas, ajudando a encontrar soluções para problemas ou a perceber o que não notávamos em nós mesmos. Na análise dos sonhos, Jung não buscava significados diretos, como em um dicionário de símbolos. Para ele, cada sonho era único e exigia compreensão do contexto de vida da pessoa. Em última análise, os sonhos para Jung não eram apenas uma ferramenta para explorar o inconsciente, mas também parte do caminho da individuação. Os sonhos ajudam a entender quais partes da nossa personalidade permanecem ocultas e precisam de atenção. Esse processo exige honestidade, paciência e disposição para explorar o espaço desconhecido dentro de si mesmo. Os símbolos nos sonhos estão intimamente ligados à nossa experiência pessoal e à cultura da qual fazemos parte. Jung afirmava que esses símbolos são pontes entre a psique individual e o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é um vasto depósito da experiência humana comum e dos arquétipos. Por isso, símbolos como água, fogo e sol são percebidos de maneira semelhante em diferentes culturas. No entanto,
Cada símbolo adquire um significado único para cada pessoa. O contexto cultural influencia fortemente a percepção dos símbolos e seus significados nos sonhos. Por exemplo, a imagem da serpente em uma cultura pode representar sabedoria e transformação, enquanto em outra pode simbolizar perigo ou traição. Essas representações são transmitidas por mitos, contos e rituais. Os símbolos culturais refletem a cultura geral, mas também se sobrepõem à experiência pessoal, criando nuances únicas de significado para cada indivíduo. Assim, para uma pessoa, o mar pode simbolizar liberdade e aventura devido à infância na costa, enquanto para outra pode representar perigo após ter vivido uma tempestade. Jung enfatizava a importância dos sonhos como uma forma de conexão com as profundezas do inconsciente coletivo, onde se escondem arquétipos universais e significados humanos comuns. Os símbolos do inconsciente nos ligam ao patrimônio humano comum, refletindo nossas experiências pessoais, desejos, medos e memórias, formando códigos únicos para decifração. Cada símbolo em um sonho é um código único que só pode ser compreendido através de associações culturais e pessoais, revelando a profundidade do mundo interior da pessoa. Por exemplo, uma árvore antiga com raízes poderosas em um sonho pode simbolizar vida, crescimento, conexão com os ancestrais ou espiritualidade em um sentido global. No entanto, para uma pessoa específica, essa imagem pode ter um significado pessoal, conexão com a família, lembranças da infância ou busca por estabilidade na vida. Tais símbolos pertencem simultaneamente a toda a humanidade e a um indivíduo, criando um equilíbrio surpreendente entre o geral e o único. Jung ensinava que trabalhar com símbolos requer não apenas análise, mas também intuição, pois os símbolos, assim como as pessoas, são multilayered e complexos. Não se pode simplesmente usar um dicionário universal de símbolos para encontrar respostas, pois o significado depende do contexto cultural e da experiência pessoal. Para entender um símbolo, é importante considerar as emoções e experiências que ele evoca na própria pessoa, revelando seu significado individual. Graças à natureza dual dos símbolos, sua universalidade e significado pessoal, trabalhar com eles torna-se uma parte importante da individuação. Compreendendo a linguagem dos símbolos, conhecemos a nós mesmos mais profundamente e sentimos uma conexão com algo maior, o mundo, a cultura e toda a humanidade. A espécie humana nos ajuda não apenas a analisar sonhos, mas também a vê-los como fonte de sabedoria, inspiração e crescimento interior. Este é um aspecto importante de nossa psique e cultura. Após discutir os símbolos nos sonhos e sua conexão com a cultura e a experiência pessoal, é hora de passar para outra parte significativa dos trabalhos de Jung, sua teoria dos tipos de personalidade. Jung notou uma característica surpreendente: as pessoas percebem o mundo e tomam decisões de maneiras diferentes. Essa diferença não está apenas no caráter, mas mais profundamente, no programa da personalidade. Ele começou observando seus pacientes e as pessoas ao seu redor. Algumas pessoas se sentem confiantes na comunicação, gostam de estar no centro dos acontecimentos, compartilhar pensamentos e emoções. Outras preferem se voltar para dentro, refletir e se sentem melhor sozinhas ou em um círculo restrito de pessoas próximas. Assim surgiu a ideia de duas orientações de personalidade. Essas orientações receberam os nomes de extroversão e introversão. Os extrovertidos olham para fora, sua energia é direcionada ao mundo externo, às outras pessoas e aos eventos ao redor. Os extrovertidos se alimentam das emoções da comunicação, gostam de discutir, compartilhar e agir. Para eles, a vida é um palco onde sempre acontece algo, e quanto mais eventos, melhor. Os introvertidos são pessoas que voltam o olhar para dentro de si mesmas. Eles extraem energia não do mundo externo, mas de seu próprio espaço interno. Para eles, é importante ter tempo a sós. Esse isolamento os ajuda a refletir sobre o que está acontecendo, entender seus sentimentos e encontrar respostas dentro de si. Para o introvertido, a agitação externa frequentemente é cansativa. A solidão para o introvertido não é um estado penoso, mas sim confortável e até necessário. Jung enfatizava que extroversão e introversão não são rótulos. Não é bom ou ruim. São dois polos entre os quais todos nós estamos. Mesmo o extrovertido mais comunicativo às vezes precisa de isolamento. Um introvertido às vezes precisa de companhia. Cada um tem sua inclinação, que se torna a principal forma de interagir com o mundo. Essa ideia ajudou as pessoas a se entenderem melhor e a pararem de julgar os outros por suas características. Afinal, cada um tem uma maneira natural de reagir à vida. Jung abriu a porta para a consciência de que a diferença entre as pessoas não é um problema,
mas uma riqueza que nos torna únicos. Continuando a falar sobre os tipos de personalidade, vale a pena aprofundar nos componentes importantes da teoria de Jung, as funções psicológicas. Ele destacou 4 funções principais que desempenham um papel fundamental na percepção do mundo e na tomada de decisões: pensamento, sentimento, intuição e sensação. Cada uma dessas funções influencia, de sua própria maneira, como percebemos e reagimos à realidade ao nosso redor. Vida e pensamento estão ligados à análise racional e à lógica. Pessoas com essa função desenvolvida tendem a refletir e buscar relações de causa e efeito. Elas procuram respostas estruturadas e preferem fatos. Ao tomar decisões, escolhem uma abordagem lógica, considerando todos os dados e fatos disponíveis. O pensamento ajuda a construir esquemas claros e lógicos, permitindo organizar a experiência de vida e entender o mundo ao redor de forma mais clara e consistente. O sentimento é uma função baseada na percepção do mundo através de valores e emoções. Pessoas com essa função predominante tomam decisões baseadas em seus sentimentos. Para essas pessoas, é importante que suas ações estejam alinhadas com suas crenças e valores internos. Elas prestam atenção à harmonia nos relacionamentos e buscam empatia. Intuição é uma função relacionada à percepção do mundo através de conexões ocultas e pressentimentos. Pessoas intuitivas desenvolvidas veem oportunidades não óbvias. Personalidades intuitivas podem tomar decisões sem evidências claras, simplesmente sentindo que algo funcionará ou que um evento importante acontecerá no futuro. Sensação é uma função que se concentra na percepção de fatos concretos e sensações que ocorrem aqui e agora, no momento presente. Pessoas para quem essa função é importante, frequentemente se baseiam na percepção prática do mundo. Elas valorizam o que podem sentir ou ver aqui e agora. Para essas pessoas, detalhes, fatos e experiências que podem ser diretamente sentidos ou vistos são importantes. Elas se orientam pelo momento presente. As pessoas não pensam no que pode acontecer no futuro. Elas se concentram no que está acontecendo agora. Jung dividiu as funções em racionais e irracionais. Jung chamou de funções racionais o pensamento e os sentimentos, pois ajudam a tomar decisões e avaliar situações com lógica e valores. Essas funções ajudam a organizar nossa experiência, tornando-a compreensível e estruturada, o que facilita a tomada de decisões. As funções irracionais são a intuição e a sensação, relacionadas à percepção do mundo antes do processamento pelas funções racionais. Essas funções estão orientadas para a percepção de possibilidades ocultas ou fatos imediatos que podem ser imediatamente evidentes. Todas as 4 funções desempenham um papel importante em como percebemos o mundo e tomamos decisões agindo nele. Dependendo da predominância das funções, manifestamos diferentes abordagens à vida, à tomada de decisões e à interação com os outros. Jung afirmava que compreender essas funções ajuda a ter uma melhor consciência de si mesmo, de suas capacidades e das formas de interação com o mundo. Carl Jung desenvolveu sua teoria dos tipos de personalidade considerando as características da percepção do mundo e os modos de tomada de decisão. Ele identificou 8 tipos de personalidade baseados em 4 funções e orientações. Esses tipos são formados pela combinação de extroversão e introversão, com pensamento, sensação, intuição e sentimento. Por exemplo, um extrovertido baseia-se na lógica e nos fatos, enquanto o introvertido está focado em sensações e experiências internas, baseando-se em sua própria percepção do mundo e experiência. Catherine Briggs e sua filha Isabel Myers desenvolveram as ideias de Jung e criaram o popular teste MBTI, indicador de tipos de personalidade. O MBTI classifica as pessoas em 4 pares de preferências opostas: extroversão, introversão, sensação, intuição, pensamento, sentimento, julgamento, percepção. O teste ajuda a descobrir seu tipo de personalidade, revelando como a pessoa percebe o mundo, toma decisões e organiza sua vida. O MBTI provou ser útil não apenas para psicoterapeutas, mas também na carreira e nos negócios, ajudando a formar equipes eficazes e melhorar a interação. Ele ajuda as pessoas a entender melhor suas preferências e a melhorar a comunicação com os outros, levando em conta as diferenças na percepção e no pensamento. Os ensinamentos de Carl Jung influenciaram profundamente muitas áreas: psicologia, filosofia, arte e literatura. Suas ideias se tornaram a base para novas direções na psicologia e em outras disciplinas. Na psicologia, a teoria de Jung impulsionou o desenvolvimento da psicologia analítica.
Ela se afastou da psicanálise clássica de Freud e focou no inconsciente e nos arquétipos. Jung introduziu a ideia do inconsciente coletivo, o que abriu novas possibilidades para psicoterapeutas estudarem símbolos e sonhos, bem como seu papel no desenvolvimento da personalidade. Sua influência é notável na psicologia profunda e nas abordagens psicoterapêuticas, onde atenção especial é dada ao trabalho com símbolos e arquétipos para tratar pacientes. As ideias filosóficas de Jung inspiraram novas perspectivas sobre a personalidade e a consciência, destacando a conexão entre o mundo interior do indivíduo e o inconsciente coletivo. Jung propôs a concepção de que cada pessoa tem um caminho único para a autorrealização, que é parte de um fluxo universal de vida e consciência. Os filósofos Martin Heidegger e Michel Foucault discutiram identidade e autoconhecimento, frequentemente referindo-se às ideias de Jung sobre o mundo interior e o inconsciente. Na arte e na literatura, Jung influenciou por meio de suas teorias sobre símbolos e arquétipos, que inspiraram muitos criadores a explorarem profundamente a psique humana. A psicologia junguiana inspirou artistas, escritores e diretores, abrindo uma nova abordagem para o simbolismo e seu papel na criação que explora o mundo interior do ser humano e o inconsciente. Nas artes visuais, os artistas começaram a usar arquétipos como a sombra, anima e ânimos para criar obras que revelam as profundezas da psique humana. Na literatura, escritores como James Joyce, Hermann Hesse e Thomas Mann aplicaram as ideias de Jung sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos. Suas obras incluíam imagens multilayer que refletem conflitos internos e aspirações ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. No cinema e teatro, especialmente nos diretores Friedrich Murnau e David Lynch, é notável a influência da teoria junguiana. Eles usaram simbolismo e imagens arquetípicas para expressar processos psicológicos profundos e experiências dos personagens. Jung propôs uma nova visão do mundo interior do ser humano e seu desenvolvimento, abrindo possibilidades para o autoconhecimento e compreensão da natureza humana. Suas ideias sobre psicologia profunda, arquétipos e o inconsciente continuam sendo relevantes e influentes. Elas moldam a psicologia, filosofia, arte e literatura, inspirando a criação de obras que ajudam a entender a si mesmo e o mundo ao redor. As ideias de Carl Jung encontraram ampla aplicação na cultura pop e nas formas de arte, oferecendo uma poderosa ferramenta para a criação de personagens e enredos complexos. As ideias de Jung influenciam não apenas psicoterapeutas, mas também pessoas criativas em todo o mundo. Isso é especialmente evidente no cinema dos diretores Francis Ford Coppola, David Lynch e George Lucas. George Lucas, criador de Star Wars, usou os arquétipos de Jung. Personagens como Luke Skywalker, Darth Vader e Yoda refletem os principais arquétipos da personalidade. Luke Skywalker é o herói, Darth Vader é a sombra e Yoda é o sábio. Esses arquétipos ajudam a revelar conflitos internos e caminhos de desenvolvimento da personalidade nos filmes. Esses arquétipos tornam os filmes mais profundos e universais, porque abordam temas compreendidos por todos os espectadores, independentemente de sua cultura e origem. David Lynch, em seus filmes como Twin Peaks, frequentemente usa ideias junguianas, criando imagens que podem ser interpretadas através da lente dos arquétipos e processos inconscientes. Suas obras estão cheias de misticismo e símbolos que incentivam os espectadores a refletirem profundamente sobre a psicologia e o mundo interior do ser humano. Lynch mostra como aspectos reprimidos da personalidade, a sombra, podem se manifestar na vida real, e os arquétipos ajudam a percorrer o caminho do autoconhecimento e da transformação interior. Na literatura, as ideias de Jung também são amplamente aplicadas. Autores, como Hermann Hesse, criam personagens complexos e multifacetados que exploram conflitos internos e autoafirmação. Nas obras de Hesse, como O Lobo da Estepe e O Jogo das Contas de Vidro, são visíveis reflexões profundas sobre a busca de si mesmo e a luta com contradições internas. Esses temas permanecem relevantes, mostrando o quanto as ideias de Jung ajudam a entender a natureza humana e contribuem para o desenvolvimento da arte e da psicologia. Os arquétipos internos dos heróis e seu caminho para a integração de todos os aspectos da personalidade são uma parte importante do conceito de individuação de Jung. Livros românticos modernos utilizam ativamente essas ideias. Nos romances, frequentemente aparecem os arquétipos dos amantes, herói e salvador. Eles ajudam os autores a mostrar não apenas as características externas, mas também as experiências internas dos personagens. Graças a esses arquétipos, os relacionamentos entre os personagens tornam-se multifacetados,
e suas interações ganham significados ocultos que revelam a profundidade de sua personalidade e emoções. A música também reflete a influência de Jung. Em canções que abordam a busca por si mesmo e a transformação interior, são audíveis ecos de suas ideias e da luta contra os lados sombrios da personalidade. Artistas usam arquétipos para criar imagens que provocam ressonância e tocam as emoções dos ouvintes, penetrando no inconsciente coletivo do público. Arquétipos e o inconsciente coletivo penetram na cultura pop, tornando-a mais profunda e multifacetada, ajudando os artistas a abordar temas universais. Esses conceitos são compreensíveis e próximos às pessoas em todo o mundo, independentemente do tempo e lugar, reforçando a universalidade da criatividade e da experiência humana. As obras de Carl Jung, apesar da profunda influência e reconhecimento na psicologia, sofreram críticas significativas por parte dos cientistas devido às dificuldades de verificação empírica. A principal objeção dos cientistas é que muitas ideias de Jung são difíceis de verificar e reproduzir por meio de métodos científicos rigorosos. Isso torna as ideias de Jung difíceis de avaliar objetivamente, o que permanece a principal fonte de controvérsias e debates na comunidade científica. O conceito de inconsciente coletivo, proposto por Jung, despertou interesse na psicologia e na cultura, mas para muitos cientistas, ele era demasiado abstrato e metafísico. Jung considerava o inconsciente coletivo como uma estrutura universal, comum a todas as pessoas, o que levanta questões sobre os dados empíricos que comprovem sua existência. Muitos pesquisadores consideram esse conceito difícil de adaptar aos rigorosos padrões científicos, o que gera dúvidas sobre sua fundamentação científica. As ideias de Jung sobre arquétipos, sombra e individuação também foram criticadas, pois sua dificuldade de verificação coloca em dúvida sua interpretação clara. Alguns cientistas acreditam que Jung usava metáforas e simbolismo com muita frequência, o que tornava suas teorias difíceis de refutar e confirmar. A metodologia de Jung na psicanálise recebeu críticas. Ao contrário de Freud, que se baseava em observações científicas e experimentos, Jung confiava mais na intuição. Os críticos apontavam que essa abordagem não permite objetividade suficiente, o que diminui o valor científico das teorias de Jung. Apesar das controvérsias, as ideias de Jung se tornaram a base para muitas correntes e encontraram ampla aplicação na psicoterapia e na compreensão